1 Timóteo, capítulo 3, versos de 8 a 13. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. O trabalho até aqui, né? Nós vamos orar mais uma vez. Pai querido, agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe, ó Deus, nesta instrução referente ao trabalho dos diáconos, as qualidades do diácono, e também, ó Pai, referente à nossa vida, quanto nós precisamos de ser exemplos, de testemunhar, de viver, ó Deus, conforme os Teus santos ensinos. Nós agradecemos-Te por isso, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós hoje estamos no momento de assembleia, e esta assembleia, Thales, assembleia para nós é um momento importante para a eleição de diáconos, e eu separei aqui uma mensagem para nós, nessa parte de 1 Timóteo apenas, que fala sobre os diáconos. 1 Timóteo 3, ela começa falando a respeito dos presbíteros, as qualificações dos presbíteros, depois fala sobre os diáconos, separando assim um do outro. E nós já vemos aqui nesse versículo de Mateus 25, 40, como a palavra de Deus fala a respeito da importância de nós estarmos colaborando na obra do Senhor. Aquele que ajudar, aquele que servir a um desses pequeninos, a mim o fizestes. Então, nós temos essa obrigação, né, de estar colaborando com a igreja, mas também colaborando com a sociedade, ajudando aquele que está próximo, né, à medida em que nós pudermos ajudar as pessoas. Isso é uma bênção para nós. Então, desde já, a gente já explica aqui, nós vamos falar da importância do diácono, das qualidades do diácono, mas mesmo nós, não sendo diáconos, nós podemos aprender aqui em qualquer uma dessas qualidades, que são qualidades de nós como cristãos. Antes de entrar especificamente no texto de 1 Timóteo 3, falando ainda da importância do diácono, essa passagem de Atos 6, ela nos ilustra muito bem isso. Primeiro, a importância dos diáconos relacionado à grandeza deste trabalho. Aqui a grandeza está no caráter do indivíduo que deve ocupar este ofício. E o que diz a respeito do diácono aqui? Homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Então nós vemos aqui, falando a respeito do diácono, um homem de boa reputação. Nós vamos repetir isso lá no texto de 1 Timóteo 3, e também um homem cheio de Espírito, lá fala sobre mantendo a fé firme, né? São duas qualidades aqui, que trazem ao diácono uma pessoa respeitável, né, na igreja, e também deve ser respeitável na sociedade.
Também ainda nesse texto de Atos 6, nós podemos perceber a importância dos diáconos no sentido dele facilitar o ministério da palavra, da oração, o ministério pastoral, o ministério dos presbíteros. Aqui diz o texto que os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então, o que ocorre aqui não é que os apóstolos se achavam superiores, mas o que ele está falando é como que a gente vai parar de fazer uma coisa importante naquele momento para fazer uma outra, né? Então a igreja, ela tem os seus braços, tem as suas diretorias, os cargos, os presbíteros, os diáconos, as sociedades internas, professores. Não é só uma pessoa que faz todas as coisas e uma ajuda a outra. A gente tem visto na necessidade da ajuda em relação à questão do som, do louvor e tantas outras coisas que quando tem um fazendo uma coisa, o outro está se preparando para outra e a igreja só cresce nesse trabalho, né? E aqui a gente aprende claramente sobre isso. Mas indo então para o nosso texto de 1 Timóteo 3, aqui já adianto todos os tópicos. Os diáconos devem ser, né, o que traz aqui, semelhantemente quanto aos diáconos, é necessário que sejam. E aí começa a lista. O ponto 1 a 4 está no verso 8, e depois verso 9, 10 e verso 12. Vamos ver aqui pausadamente, embora que rápido, mas pausadamente, cada um desses tópicos. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. Essa primeira palavra aqui, colocamos ali como honrados, respeitáveis, ter boa reputação, conduta, ou seja, ter aprovação. Você não vai eleger como oficial de uma igreja alguém desacreditado, às vezes na sociedade, ou às vezes dentro da própria igreja. Quando você fala, o fulano, fulano, não tem uma reputação. Então vamos elegê-lo diácono, vamos elegê-lo presbítero? Não, precisa haver uma receptividade. É claro que hoje a gente vive num tempo de tantos cancelamentos, digamos assim, né? Nós temos que ter cuidado com, às vezes, a gente vê pessoas criticarem determinada pessoa por um motivo qualquer, né? Ele é muito, sei lá, tem uma cara feia, né? Mas aí não pode ser eleito porque tem cara feia, né? Então, essa cara feia está refletindo alguma questão moral, alguma coisa errada na vida da pessoa, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso também, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas, com certeza, primeiro tópico, uma pessoa respeitável, honrada. Ainda no verso 8 continua, de uma só palavra. Aí o tópico 2, sem ambiguidade. Uma só palavra, diz uma coisa para um, diz uma coisa para outro. Isso não é uma só palavra. Uma só palavra, diz uma coisa hoje, amanhã já mudou, depois já mudou, ou diz uma coisa pensando outra, só para agradar alguém. Não, aqui fala sobre uma só palavra, ou seja, sinceridade no caráter. E a gente tem que entender muito bem, né? Não confunda a sinceridade com falta de educação. A gente pode ser sincero e educado. Você precisa falar o que você está realmente refletindo e confrontar alguém, né? Falar, olha, essa bateria é amarela. Aí a pessoa fala, não, ela é laranjada. Então vamos conversar, porque ela para mim é amarela. Você não tem que chegar na pessoa e falar, seu ignorante, é amarelo, né? Não, vamos conversar e vamos acertar. Mas você tem a sua palavra firme, mas com amor, com educação. E com certeza a ideia aqui de uma só palavra não é alguém que discute, mas é alguém que é um bom apaziguador, porque diferenças sempre vão existir e nós precisamos estar ali para apaziguar, para trazer uma palavra concreta, forte. Terceiro, não dado a muito vinho. Verso 3 diz, não inclinados a muito vinho. Ou seja, nós temos um ganho muito grande quando os líderes da igreja, eles dão exemplo
E principalmente nessa questão, né, de algo que pode ser um vício. Então nós não podemos ter um membro, né, um diácono, um presbítero que, aquele lá vive bêbado, né, ou vive, é dado ao vinho. Aqui tem uma palavra, não demora muito no vinho, ou seja, é moderado, né? Aqui até uma liberdade, né? Toma o seu vinho lá, mas ele não é alguém que exagera nesse quesito. A Bíblia fala em Efésios que não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então nós precisamos lembrar que o caráter mais importante para nós é estar cheio do Espírito. A ideia de ser alguém equilibrado, de ser alguém que sabe a verdade, alguém de fé, e não alguém que se perde no vinho. Ponto 4, não cobiçosos de lucro. Verso 8 ainda, no finalzinho diz lá, não cobiçosos de sorte da ganância. Aqui fala a respeito, não apenas da questão de ser amante ao dinheiro, mas a questão de desfalque, da ideia até de alguém que é desonesto, alguém que talvez ocuparia de um cargo como diácono para tomar alguma vantagem nisso, né? Talvez não necessariamente que está roubando o dinheiro da igreja, mas você percebe muitas vezes, por exemplo, você entregar uma cesta básica, fazer um trabalho social, isso, se você não tomar cuidado, você vai começar a se orgulhar disso, a tomar vantagem nisso, né? Eu ajudo todo mundo, eu vou me candidatar, né, para ser eleito aí alguma coisa. Nós temos que tomar cuidado, porque o diácono faz o trabalho para a igreja. E esse tomar vantagem, ele pode ser até lembrado mesmo no sentido do que Judas fez, né? Lembra quando Judas, ele disse a Jesus, por que não se vendeu esse perfume e deu aos pobres? Judas estava preocupado com os pobres, e nós sabemos que não era isso. Lá em João 12:6 diz, ele falou isso não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Como portador da bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Então é um grande problema aqui em relação a alguém que vai trabalhar com dinheiro, com ajudar alguém, em fazer disso um lucro para si de alguma forma. Ponto 5, verso 9, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Então aqui fala mantendo a fé, o mistério da nossa fé com consciência pura, consciência limpa. Aqui a ideia é que se o diácono ele se ocupa no servir as mesas, pode ser que ele venha se distrair ou esquecer da necessidade de estar saudável em relação à fé. Os diáconos fazem muitas coisas, os diáconos estão sempre preocupados com os cuidados aí do templo, andando fora da igreja, né? E não podem deixar também de estudar a palavra, de participar do culto. É bom o nosso sistema de escala, né? Porque o diácono não está todo domingo, ele mesmo lá trabalhando. Então no dia que ele não está na escala, ele fica no templo. Até mesmo no dia que ele está na escala, não tendo mais nada a fazer, ele vai ficar aqui no templo assistindo a mensagem, né? Eu lembro uma vez de um diácono que ele foi tomando conta de tudo, e os outros demais, o diácono tal faz, né? E ele ficava sozinho, ele abria as portas, ele fazia tudo. E quando ele teve um problema na família, ele se afastou da igreja, nunca mais voltou para a igreja. Então você percebe, ele foi enfraquecendo na fé. Ele estava ótimo no serviço dele, fazia tudo, abria toda a porta certa, acendia a luz que precisava, né? Não errava nada, mas ele não estava preocupado com a sua fé. Então a gente precisa destas duas coisas, né? Trabalhar, mas também relacionado à sua fé. 6, provados. Sejam antes de tudo, verso 10, provados, então que exerçam ofício sendo irrepreensível. Lá em 1 Timóteo 3,6, falando dos bispos, né, dos presbíteros, dos pastores, ele diz que não deve ser eleito nenhum neófito. A ideia aqui é a mesma. O que é neófito? É um novo na fé, alguém que não tem uma experiência,
Aí você pega alguém, chegou na igreja, já passou o tempo, né, que é 1 ano, então vamos eleger para que ele fique firme na igreja, né? Depois de eleito ele aprende, né? Não, nós temos que ter e eleger pessoas que estão realmente em condição, que são experimentados, que estão buscando, e que a gente saiba que pode ser não alguém que seja neófito. Aqui a palavra neófito, novo na fé, a explicação é para que ele não se ensoberbeça, né? Que ele não se ache grande demais, né? Sou diácono da igreja lá agora, né? E nós estamos aqui para servir, não é para que o nosso cargo seja algo que nos engrandeça. E por último, o marido de uma só mulher, que acho que não precisa nem falar nada, né? Versículo 12, né? O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Então essa ideia, né? Que na casa a gente tenha essa união, e quando se fala do casamento, né? A gente vive nos dias de hoje quando o casamento tem sido muito, digamos assim, algo não tão preocupante, não tão algo tão assim que a pessoa se fixe nele, né? E por qualquer motivo não leve a sério. E muito mais o oficial da igreja tem que cuidar do seu lar, tem que cuidar da sua casa, esposo de uma só mulher. Aí que no finalzinho nós temos como uma conclusão o verso 13: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então ele está falando a respeito de que quem busca servir ao Senhor alcança, digamos assim, respeito. A palavra proeminente, né? É alguém que é importante, alguém que é respeitável. E respeitável é ser membro da igreja, respeitável é trabalhar para o Senhor, é cantar, é tudo que a gente fizer, né, para o reino de Deus, uma visita, participar de uma reunião, isso é bom para a gente, né? E como um servo de Deus, como diácono também é bom ser respeitado, mas não só o respeito, mas também alguém que vai se fortalecer na fé. Trabalhar para Deus, servir a Deus, é algo que mais faz com que a nossa fé seja fortalecida, porque você vai ver que você realmente é um verdadeiro cristão quando você ocupa uma função, quando você está assim ajudando na causa do Senhor. Então existem diversas formas de trabalhar, e isso a gente pode entender, né, que isso vai fortalecendo a gente também. Ou seja, o diácono é alguém que se dispõe a servir a igreja, a ajudar a igreja, mas ele também tem, vamos entre aspas colocar vantagens, né? Tem os seus privilégios, e não é, digamos assim, nenhum erro a gente falar que alguém deve merecer honra, né? Porque ele realmente merece, e que isso reflete a honra, a glória a Deus e não a si mesmo. Então por isso é importante isso que nós fazemos. Eu quero concluir contando uma ilustração que eu vi essa semana. Não sei quantos viram. Geralmente esses vídeos que passa para um, passa para todo mundo. É uma senhora colocando umas luvas de plástico na mão, né? É muito bonitinho. Ela está com uma luva de plástico assim. Ela fala: essa luva aqui, ela faz alguma coisa? Ela é alguma coisa? Aí todo mundo vai falar: não, uma luva de plástico ainda daquela mais ruinzinha ainda, né? Uma luvinha bem, bem ruinzinha. Aí ela pega e coloca na mão. Aí ela fala: agora essa luva pode cozinhar, agora essa luva pode lavar louça, agora essa luva pode abrir uma porta, ela pode fazer alguma coisa. Aí ela diz: você pode estar ainda dizendo aí, mas não é a luva que está fazendo, é a mão. E ela diz exatamente isso. Então quando a gente se coloca nas mãos de Deus, nós vamos servir ao Senhor. Você pode servir a Deus como luva? Não. Você não é nada, você não é ninguém. Mas quando você se coloca em Deus, quando Deus coloca no seu coração, você pode fazer várias coisas. Eu costumo dizer assim, eu comecei a pensar a respeito dessa ilustração,
uma questão séria. Nós sempre vamos estar sendo usados, porque a gente não é nada, né? A gente vai estar sempre usado. Agora, ou a gente é usado por Deus, ou a gente vai ser usado pelo inimigo. Ou a gente vai fazer a vontade de Deus, ou a gente vai fazer a vontade do inimigo. Então, quando a gente vê uma pessoa perdida, quando a gente vê uma pessoa jogada ali, você pode dizer, não é ela se propôs a ser usada pelo inimigo em viver no pecado, e está ali. Agora nós podemos, como servos de Deus, falar, não, eis-me aqui, eu quero servir como diácono, eu quero servir como professor, eu quero servir como alguém que vai ficar à porta lá recebendo alguém, eu quero servir como alguém que tem um ministério de intercessão, de oração, eu quero servir a Deus. E aí Deus vai colocar-nos, né? Nós vamos nos colocar em Deus, e Deus vai assim nos abençoar. Quero orar mais uma vez. Pai querido, agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos aqui nesse momento, Senhor, estudando a Tua palavra, ó Deus, nos preparando para a nossa eleição, ó Deus, e que o Senhor Deus esteja também, ó Deus, colocando no nosso coração sempre o caminho do Senhor, a verdade do Senhor, sempre usando cada um de nós, ó Deus, para servir a Ti, Deus. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, e por esse momento nós oramos em nome de Jesus. Amém.